A paz do Senhor, povo de Deus, voltamos aí com mais um review do nosso canal no YouTube, Eternos pela Palavra. Aleluia, aqui quem vos fala é vosso amigo, pastor Júnior Moraes. Já quero agradecer a Deus, irmãos, a todo review que nós fazemos. Aleluia, que o Eterno continue nos dando essa graça, comunhão e abençoando você que tem se inscrito em nosso canal no YouTube, tem nos acompanhado nas redes sociais, aleluia, e é bênção do Senhor, né, irmãos? Então hoje eu quero falar de um assunto muito importante e conciso, aleluia, para a glória de Deus, amém? Sobre contexto histórico do período intertestamentário. Você sabe o que é isso? Você sabe mais ou menos o que ocorreu no período, aleluia, entre os 400 anos que dizem que foi de silêncio, onde Deus não falou? Então vem conosco, nos acompanha, aleluia, porque tem bênção de Deus para a sua vida, amém? Vamos lá então? Roda a vinheta, povão! Glória a Jesus! É isso aí, irmãos, e antes de eu começar esse review e o assunto que nós vamos falar, eu gostaria que você, aleluia, você que não é inscrito, se inscrevesse aí no nosso canal do YouTube, Eternos pela Palavra. Você que já é inscrito, deixe o seu like, aleluia, deixe também os seus comentários, que é muito importante, tá? Isso faz com que o YouTube perceba que o nosso canal, aleluia, ele é de produtividade e bênção para as pessoas, amém? E estamos junto aí no glória para o nome do seu ser glorificado. Irmãos, o contexto histórico do período intertestamentário, aleluia, o Antigo Testamento, irmãos, ele termina com o povo judeu restabelecido em sua terra. Nesse período, aleluia, desde Malaquias até Cristo, o povo de Israel viveu debaixo de 6 governos distintos. Aleluia, o Império Persa, o Império Grego, e os Ptolomeus do Egito, e os Seleucidas da Síria, né? E o governo independente com os Macabeus, e por fim, o domínio de Roma, né? Então nós vemos que houve-se uma manifestação desses períodos dos 400 anos de silêncio. Por que nós chamamos de período intertestamentário? Porque é um período a qual Deus não levanta, aleluia, profeta, mas não deixa, irmãos, de falar com o teu povo, o direcionando para o centro da sua vontade, amém? E eu quero poder falar aqui de alguns textos. Primeiro, o Império Persa, aleluia, ele começou quando o Império Persa? No ano de 549 a 539, aleluia, quando Ciro II deu início, aleluia, a sua conquista em Média, aleluia, e nessa mesma data, em 539 a.C., Ciro, aleluia, conquistou, aleluia, a Babilônia. E como era política de Ciro, ele permitia que os exilados que estavam na Babilônia regressassem para a sua terra nativa e reconstruísse, aleluia, as suas instituições de forma religiosa, de adoração, de cultura. E nós vemos isso se cumprindo lá em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, que a Bíblia vai dizer que para que se cumprisse o que Deus falou por boca do profeta Jeremias, quando Ciro sobe ao trono, ele mesmo dá ordem dizendo que Deus deu os reinos, né, da terra para ele, e ele deu ordem para que levantasse o templo e restaurasse Jerusalém. Então o intertestamentário, esse período, ele já se inicia, aleluia, desde o livro de Esdras, tá? Desde esse primeiro propósito ali, já se inicia o período intertestamentário. Ainda ali Deus falava através dos seus profetas, como teve ali Esdras, Neemias, né? Então nós vemos ali que no ano de 539 deu início a esse período intertestamentário, tá? Quando Ciro dá ordem para que o povo volta. Isso era uma cultura política de Ciro, né? Pois bem, passando desse período, aleluia, muitos judeus voltaram para a Judéia, restauraram Jerusalém, reconstruíram o templo e se restabeleceram de modo relativo, tá? Em seu estado, né? Enquanto isso, judeus que permaneceram na Mesopotâmia, aleluia, desfrutavam de uma certa prosperidade. Então nós vemos que nesse período do reinado do Pérsia, de Ciro II,
nem todos os judeus saíram da Babilônia. Alguns permaneceram ali, vivendo a sua vida boa, abençoada. Mas os que voltaram deram início a essa construção do templo e dos muros, tá? Que é onde você pode se basear ali no livro de Esdra, livro de Neemias e o livro de Esther. E para quem quer se aprofundar, História dos Hebreus de Flávio José, ou a História Antiga 2, tá bom? Segundo, o governo grego. Aqui, nesse período, aleluia, se cessa as profecias. Aleluia, nesse período se cessa os profetas que Deus levanta. Embora foi profetizado em Daniel capítulo 8 sobre esse período, aleluia, o governo grego em 331 a 320 a.C., quando Alexandre o Grande da Macedônia, aleluia, conquistou e anexou o Império Pérsia, né? Poucas coisas mudou para o povo da Judéia. Embora tenha sido breve, o governo de Alexandre foi formativo em termos culturais. Aleluia, esse período, Alexandre o Grande, ele é um período importante, aleluia, na história do judaísmo. Aleluia, por quê? Porque Alexandre, por mais que foi rápido o seu reinado, quando ele conquistou os países, o mundo, ele fixou dois propósitos. Primeiro, ele estendeu o uso da língua grega por todo o mundo mediterrâneo e todo o Oriente Próximo. Então, nesse período, Alexandre ele coloca como uma língua fixa a língua grega, tá? E foi nesse mesmo período que ele fundou no Egito a cidade de Alexandria, que foi o centro cultural do grego por vários séculos. Então, segundo até a história da teologia de Alexandria, ela vai contar que muitos homens de Deus saíram dali. Aleluia, onde foi também fundado a Septuaginta, né? A tradução dos 70. Aleluia, ela surgiu desse período, aleluia, da língua grega, que quis predominar, aleluia, na época de Alexandre o Grande. Amém? E outra coisa também, durante o seu reinado, aleluia, Alexandre, ele foi o centro cultural, aleluia, por vários séculos. E também Alexandre foi reconhecido como um deus. Foi nesse período, irmãos, que os seus governantes posteriores, depois da morte de Alexandre, seus generais, lutaram por domínio em seus próprios territórios. Então, após a morte de Alexandre, os seus generais, aleluia, isso está profetizado, volta a repetir em Daniel, eles decidem, vendo a honra que deram a Alexandre, considerando Deus, os seus generais decidiram entrar em guerra, tá? Houve um período de guerra, onde eles dividem, né, as cidades, os estados, os países, né, para conquista, amém? E em 320 a.C., as divisões já estavam estabelecidas, amém? As divisões ali já estavam estabelecidas. Vou citar algumas aqui: Cassandro, Antígono, Ptolomeu, Seleuco, tá bom? Já havia ali uma divisão, amém? Os dos reinos que exerceram mais impacto sobre o povo judeu foram o Egito, sobre o governo dos Ptolomeu, em 323 a 30 a.C., e a Síria, sobre o governo dos Ptolomeu, em 321 a 64 a.C. Então, quando Alexandre morre, os reinos que mais predomina, que mais ali vai dominar o povo judeu, foi o Egito, como eu disse aqui, por Ptolomeu, e a Síria, tá? Entre esses generais de Alexandre, esses foram um dos dois que mais se destacaram dentro dessa época, desse período intertestamentário, interbíblico, o período dos 4 anos de silêncio, né? Mas foi últimos, dentro desse processo que o povo judeu passou, foi muito bom. Por quê? Porque a conquista de Alexandre e desses generais, eles estabeleceram vias de um estado para outro, de um país para outro, e lá na frente serviu, aleluia, de bênção para o cristianismo, aonde foi alcançando Roma e outros países, tá? O governo egípcio por Ptolomeu, em 320 a 198 a.C.,
aleluia, a Judéia ficou esporádica, amém, sobre o domínio de Ptolomeu I do Egito. Depois disso, durante o século, o controle egípcio se manteve consolidado. De modo geral, os Ptolomeus tiveram uma relação pacífica com a Judéia, para onde o governo ptolomaico transferiu indivíduos gregos em sua cultura. Então você vê que nesse período de Ptolomeu I, aleluia, em 301, aleluia, entre 198 também a.C., eles foram pacíficos em algumas áreas com o povo judeu, mantendo ali o respeito da sua cultura, da sua adoração, né? Mas não durou muito tempo. Logo depois, aleluia, começou a surgir uma certa desavença entre as religiões, amém? Olha só que interessante, aleluia, de modo geral, aleluia, olha só, de modo geral, essas helenização se tornou um sério desafio para a cultura e a religião judaica. A tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, foi iniciada nesse período, tá? Em 285 a.C. Então, a construção da língua do hebraico para o grego, da Septuaginta, ela surgiu nesse período, tá? Nesse mesmo embate de guerra entre religiões. Foi o período do ano 285 a.C. que deu início à Septuaginta, a tradução dos 70, ou seja, sacerdotes judeus começaram a interpretar o hebraico para o grego e assim se formar a Bíblia da Septuaginta, que os judeus falavam do grego do primeiro século, amém? Então foi nesse período entre o século I e o século II que surgiu, aleluia, a tradução dos 70, amém? E muitas citações, irmãos, que Paulo ele vai falar, era dessa versão da tradução dos 70, amém? Então você vê que mesmo na época do Ptolomeu I, houve essa guerra, mas teve uma construção de línguas, tá? Para o desenvolvimento da cultura grega, que ficou naquela época bem falada, tá? Em nome de Jesus. Embora o hebraico estava se migrando, mas ainda tinha pessoas que perseveravam, aleluia, na linguagem do hebraico, amém? O governo sírio, os Seleucos, em 198 a 142 a.C., quando o rei Seleucida Antíoco III da Síria conquistou dos Ptolomeus o território da Judéia. Você vê como teve guerra entre eles mesmo, né? E essas guerras, irmãos, muitas vezes eram intituladas pelo nome de campanha, onde até algumas igrejas usam esse termo para fazer campanha em seus cultos. Essas campanhas que, segundo a história, né, do período intertestamentário, vai falar que eram campanhas de preparação de ataque, de guerra para conquistar outros territórios. Então houve muitas guerras, né, muitas campanhas ali para conquista entre os próprios generais de Alexandre o Grande após a sua morte, amém? Então vamos lá, ele continuou a tolerar a religião judaica e a liderança exercida pelo sumo sacerdote judeu em questões civis e religiosas, você viu? Então o povo da Judéia, quando Seleucida Antíoco III da Síria dominou o poder dos Ptolomeu, ele foi pacífico somente nessa área, na área do que? Da civilização e da religião com o povo judeu. Já estava havendo um cerco ali, né, irmãos? Já estava havendo um aperto e isso foi profetizado, tá? Você que está vendo esse review e queira tirar sua dúvida, estude Daniel desde o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, aleluia, capítulo 10, capítulo 11, que vai retratar aquelas visões que Daniel vê dos animais. Ali era o período intertestamentário, tá? Que o povo judeu viveu naquela época. Amém? Aqui, ó. Essa política pacífica chegou ao fim quando seu filho, Antíoco IV Epifânio, subiu ao trono. Você vê? Quando o filho dele, Antíoco Epifânio IV, ele assume o trono em 175 a 163 a.C., aleluia, ele procurou impor em seu reino uma cultura e uma religião
helenística, aleluia, unificada, ou seja, uma mistura, né, de adoração, de cultura entre o judaísmo com os helenistas, tá? Com aquilo que eles acreditavam. Aleluia. Entretanto, o sumo sacerdote judaico, ao simpatizar do helenismo, que lhe fez a melhor oferta em 167 a.C., em reação a uma derrota humilhante para os romanos no Egito, Antíoco brutalizou os judeus, proibiu a fé judaica e assassinou aqueles que se recusavam a abandonar-lhes a sua fé. Então você vê que ele já estava sendo tolerante, tá? O filho de Antíoco III, e quando seu filho sobe no trono, no ano 175, após uma campanha de dominar o Egito, aleluia, né? Ele agora perde essa guerra por Roma, pelos romanos. E quando ele perde, ele volta brutalmente brabo, Antíoco, né? Ele volta, Antíoco Epifânio, e destrói a adoração do povo judeu. Ele começa a perseguir o povo, a matar aqueles que não queriam adorar a seus deuses, as suas imagens, a sua cultura. Por quê? Porque eu acredito que pelo estudo que a gente fez, ele usava essa parcialidade com os judeus como uma forma de que assim, o Deus dele vai sempre me dar vitória. Quando ele sofre uma derrota para conquistar o Egito, que está sob o domínio de Roma agora, aleluia, ele ao perder, ele vai brutalmente perseguir o povo judeu. Isso você encontra em Daniel capítulo 11, versículo 28 ao 39. Ou você pode pregar a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho ela, que é uma Bíblia católica, aleluia, ela vai falar sobre o primeiro Macabeus, que é muito importante, tá? A fúria da perseguição deu origem a um movimento judaico de resistência. Um sacerdote chamado Matatias, seguido de seus 5 filhos, apelidado de Macabeus, martelos, liderou a revolta contra Antíoco. Então você vê, nesse período, houve uma resistência do movimento do judaísmo. Eles não aceitaram a ser contaminado o templo, ser contaminada a sua cultura de adoração. E segundo alguns estudiosos, Antíoco Epifânio IV, ele coloca porcos para ser adorado no templo e no altar de sacrifício do Senhor. E foi aonde que Matatias com seus filhos, e seu filho tem a origem do nome de Macabeus, que eles começam uma revolta, um movimento de resistência, ou seja, lutando contra, aleluia, o governo Seleucida, né, que é da Síria, pelo filho de Antíoco Epifânio III, tá? Então vamos lá. Liderou a revolta contra Antíoco. Em 164 a.C., os rebeldes conseguiram conquistar temporariamente a liberdade dos judeus, tá? Então houve um período de paz após essa resistência contra Antíoco Epifânio IV, né? O templo foi restaurado. Olha que interessante, irmãos. Embora a Bíblia não vai relatar, ela só vai relatar a reconstrução do templo na época entre Esdras, Neemias e Ageu, e até Malaquias, e depois vai relatar a reconstrução do templo por Herodes. Mas entre esse intervalo dos 400 anos, houve uma reconstrução, uma restauração do templo. Por quê? Porque houve guerra, então eles precisou. E quando ocorreu isso? Essa consagração e restauração do templo foi em dezembro do ano de 164 a.C. Ocasião celebrada, tá, chamada na festa da dedicação. Aí, para você que não entende aquela passagem de o Evangelho de Jesus, que segundo escreveu João, capítulo número 10 e 22, é esta data, essa festa da dedicação. Segundo a história, tá? Você pode até ler os livros católicos ou a história dos hebreus. Essa festa da dedicação, que está lá em João capítulo 10 e 22, ocorreu um milagre. Por quê? Porque era o período da festa do judaísmo. E dentro dessas festas, eles precisariam ter 7 lâmpadas acesas para que permanecesse no templo, aleluia, simbolizando a presença de Deus. Como devido a essa reforma, essa construção, essa guerra que houve,
eles não tiveram tempo de preparar as 7 lâmpadas, só tinha uma acesa, e por milagre, aleluia, essa lâmpada ficou acesa durante os 7 dias da festa do judaísmo, tá? E é chamada fé da dedicação, e nós cristãos sabemos que foi um agir de Deus, tá vendo? Como nesse período dos 400 anos de silêncio, Deus não levantou profeta, mas foi falando com o seu povo através de milagres. Nessa época, Antíoco Epifânio morreu durante uma campanha militar que visava reconquistar o domínio sobre a Pérsia, no ano de 160 a.C. Então ele morre nesse período. Judas Macabeus, líder dos Macabeus, foi morto numa das várias batalhas que resultaram na sujeição dos judeus ao domínio dos Seleucos, tá? Ou Seleucidas. Dessa vez, porém, os judeus não voltaram a sofrer perseguição religiosa intensa. Então, quando Antíoco Epifânio morre, eles ficam um pouco num período de paz, entre o ano de 160 a.C. Independência parcial. A dinastia dos Asmoneus. Quem são os Asmoneus, irmãos? São os descendentes dos Macabeus. No ano de 142 a 63 a.C., aleluia, a Síria concedeu independência parcial à Judéia. E durante boa parte do século seguinte, o povo judeu teve seu próprio governo sob a liderança e a dinastia dos Asmoneus, descendentes dos Macabeus. Com o passar do tempo, os Asmoneus assimilaram ideias e políticas helenísticas, que eu falo o que eles fizeram. Olha pra você ver, irmão, esse povo decidiu fazer o quê? Uma mistura de cultura e de adoração religiosa. Olha só, numa violação da lei do Antigo Testamento, tá? O governante também era o sumo sacerdote, tendo em vista essa concentração de poder na causa presença. E não é de se espantar, irmãos, como que os sacerdotes, ele vai estar governando o povo da Judéia. Nessa mistura, né, de helenísticas, nessa mistura, irmãos, houve o quê? A corrupção. Surge a corrupção pelos próprios Asmoneus, descendente dos Macabeus. Por quê? Porque eles subiram ao trono como governantes e como sacerdotes, tá? E aí começou de novo a opressão para o povo judeu. Foi nesse período, o partido dos fariseus entrou em cena nesse período e se opôs à helenização e à concentração de poder em um só governante, tá? Os fariseus surgiu nessa época, tá? Nessa mesma época surgiu o período dos saduceus, que apoiava a helenização e o poder do sacerdócio. Olha para você ver, irmãos, tendo os 400 anos de silêncio nesse período intertestamentário, foi que surgiu os fariseus, tá? Para condenar essa mistura, e nesse mesmo período surgiu os saduceus, que apoiavam esta mistura, mas defendiam seriamente o sacerdotismo, e foram uma das seitas que mais perseguiu Jesus, né, em seu tempo. Amém? Em 63 a.C. a 135 depois de Cristo, surge o governo romano. Amém? Ao longo do século I a.C., Roma se tornou cada vez mais poderosa no mundo mediterrâneo. Em 63 a.C., o general romano Pompeu transformou a Judéia em estado vassalo de Roma, dando fim à independência dos judeus. Então tá aqui, tá? Nesse período, em 63 a.C., entre 40 a.C., o povo judeus não tem mais poder político, poder civil, não tem mais a autoridade e liberdade. Entre o período que eles estão em jugo sobre a Roma. Amém? Olha aí, ó. Tá vendo? Então tá aqui, a independência dos judeus foi nesse período. Ah, pastor, onde surgiu, onde foi destruída a independência dos povos judeus? Em 40 a.C. Quando do falecimento de Hircano, situado favorável para assumir o controle da Judéia, além disso, olha só que interessante, irmãos. Aleluia. Veio o governo
aí surgiu o Idumeu, tá? A descendência de Herodes, amém? Que veio para assumir o controle da Judéia, tá? Nesse período, Idumeus, que eram os Idumeus, que era chamado Herodes, ele assume, tá bom? Além de contar com o apoio dos romanos Otávio e Marcos Antônio, ele era casado com uma princesa Armaneia, amém? Mariane, neta de Hircano II. Desse modo, Herodes o Grande se tornou o rei. Quando que Herodes se tornou rei, irmãos? Aleluia, em 37 a 4 a.C. E reinstituiu um sumo sacerdócio independente. No início do século I, a paz em Roma estava plenamente estabelecida e a Judéia se encontrava sob firme controle dos sucessores de Herodes. Amém? Então houve esse período, tá? Amém? Então tá aqui, irmãos, um resumo, tá? Sobre os 400 anos de silêncio. Então, quando Cristo, ele vem, antes de, não vem nem Cristo, quando João Batista surge, aleluia, está terminando o período dos 400 anos de silêncio, onde Deus fala com Zacarias e diz que ele daria, a esposa de Zacarias, Isabel, teria um filho, que é João Batista, a qual deu início ao Novo Testamento. O fim dos 400 anos de silêncio termina quando João Batista, o primeiro profeta, começa a se levantar e pregar a palavra de Deus. Amém? Uma leitura, uma cultura aqui dos judeus, tá? Nos 400 anos, entre os últimos livros do Antigo Testamento e o início da história do Novo Testamento, o pensamento judaico passou por mudanças radicais sobre a ampla influência e domínio da Pérsia, da língua e da filosofia grega e de um nacionalismo renovado. Embora nenhum dos textos desses períodos sejam aceitos como parte das Escrituras, eles são de grande valor para entender a história e a cultura do judaísmo, tá? É preciso você ler os livros apócrifos, tá? Aleluia! E também os pseudopígrafes, amém? Os pseudopígrafes são livros, aleluia, que fazem parte desse período dos 400 anos de silêncio. Então eu recomendo você que está aí vendo esse review, compre uma Bíblia com livros apócrifos e você vai entender melhor os 400 anos de silêncio. Amém, irmãos? Isso aqui foi apenas um resumo ao pedido do nosso irmão aí, inscrito no nosso canal no YouTube, para a glória de Deus eterna pela palavra. Deus abençoe vocês, que possa dar entendimento. Qualquer novidade, deixe comentário. Quer que anuncie alguma coisa, deixe comentário e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Shalom Adonai, povão!